Olá, é um grande prazer estar aqui conversando com você sobre a área de atuação do psicólogo jurídico, sobre essa especialidade dentro da psicologia. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é psicologia jurídica, para vocês conhecerem sobre esse campo, e depois sobre o meu trabalho específico de psicologia dentro do judiciário. Meu nome é Luciana Salvador, eu sou psicóloga do Tribunal da Justiça do Paraná. Já atuo há mais de 5 anos como psicóloga dentro do tribunal, realizando avaliações psicológicas, principalmente em processos de vara de família. Bom, a psicologia jurídica, ela é um campo de interface entre a psicologia e o direito. É uma área em que o psicólogo é demandado a auxiliar em questões jurídicas. Então, o psicólogo jurídico, ele vai trabalhar sempre em processos que envolvem em processos judiciais, quando envolve alguma questão judicial. Então, as pessoas que a gente atende dentro da psicologia jurídica, geralmente elas estão envolvidas em algum processo judicial, seja como vítimas, como agressores, ou mesmo partes dentro de um processo, como, por exemplo, partes dentro de um processo de vara de família, que estão pleiteando a guarda dos filhos, que estão no processo de litígio. Então, existem vários espaços onde o psicólogo jurídico pode atuar, desde uma penitenciária, fazendo acompanhamento de presos e avaliações psicológicas dos presos. Dentro da área da socioeducação também o psicólogo atua bastante, né, atendendo infratores, adolescentes que cometeram ato infracional, em outras medidas aí socioeducativas também. Então, existem vários espaços para o psicólogo jurídico atuar. Também tem crescido muito o psicólogo como auxiliar de advogados, que é o que a gente chama de assistente técnico. Então, o advogado pode contratar um psicólogo para auxiliar ele a realizar quesitos, a elaborar questões que o psicólogo do judiciário vai precisar responder, a avaliar se a avaliação que o psicólogo do judiciário fez está adequada, a fazer todo esse assessoramento, então, para o advogado. Também é uma área que tem crescido bastante, essa atuação do psicólogo juntamente com o advogado, né? Então, de uma forma geral, a psicologia jurídica ela se propõe a isso, auxiliar o direito, seja advogados, seja juízes ou instituições que vão decidir sobre questões judiciais, a decidir de uma forma melhor, mais técnica, mais adequada, a também trazer essas questões mais humanizadas para o direito, a poder pensar as pessoas sob uma perspectiva mais ampla, além do que só o que a lei dita, né? E também uma das áreas que tem começado a crescer dentro da psicologia jurídica é a própria clínica forense, que é o trabalho específico de clínica, mas aí relacionado a pessoas que estão envolvidas em processo judicial. Quando, por exemplo, o juiz encaminha para que o psicólogo atenda as pessoas judicialmente, né? O que o psicólogo vai fazer é uma clínica diferente da clínica convencional, então ele vai fazer uma clínica forense. É algo novo no Brasil, mas que com certeza é muito necessário e que deve crescer bastante. Bom, dentro do Tribunal da Justiça, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre os psicólogos que atuam dentro do tribunal. Em geral, os psicólogos que trabalham no Tribunal da Justiça do Paraná são psicólogos concursados, então a gente passa por um concurso e depois é chamado a atuar dentro do Tribunal da Justiça, né? Dentro do fórum, que é o espaço. Então, a maioria dos psicólogos que trabalham nos tribunais, eles trabalham diretamente com os processos judiciais. Aqui no Paraná, a gente se divide, a maioria das comarcas divide em áreas onde a gente tem a equipe técnica do fórum que atua nos processos, né? Então, a equipe técnica, ela comporta tanto psicólogos como assistentes sociais e tem algumas equipes que têm outros profissionais juntos na equipe técnica, como pedagogos, por exemplo.
E aí, quando o juiz precisa de uma avaliação da equipe técnica, ele encaminha para esse serviço, que pode ser chamado de SAIG, ou SAI, ou NAI, dependendo da comarca, tem diferentes nomes. E aí os profissionais vão fazer, em geral, uma avaliação do caso. Então, a maior parte do nosso trabalho, do psicólogo dentro do fórum, dentro do tribunal hoje, ainda é realizar avaliações dentro de processos judiciais, que é o que a gente chama de perícia psicológica. Então, a maior parte do nosso trabalho é realizar essa avaliação. O juiz pede, então, esse estudo, essa avaliação, essa perícia psicológica, para que a gente avalie o caso, a situação toda do caso e depois faça um laudo. Esse laudo, em geral, serve como uma prova dentro de um processo. É uma prova a mais que o juiz vai utilizar para dar a sentença mais adequada para a situação, tá? Existem outros trabalhos além da perícia dentro do fórum, como, por exemplo, acompanhamentos em processos de adoção, de crianças, de adotantes, todo esse processo de aproximação, outros acompanhamentos também que são feitos. Às vezes os psicólogos auxiliam em processos de mediação, em justiça restaurativa, que é algo novo que está surgindo no judiciário, que também os psicólogos estão auxiliando nesses processos, em resolução de conflitos. Também nós somos demandados muitas vezes para auxiliar em audiências, preparar as crianças ou as partes para audiência. E um trabalho novo que tem surgido também dentro do judiciário é o depoimento especial realizado por psicólogos, que é de alguma forma uma substituição da audiência. Ao invés de a criança ir para a audiência com o juiz, então ele vai ser ouvido, a gente faz uma oitiva da criança ou adolescente numa outra sala. Então isso é o chamado depoimento especial. Então são atividades bem diferentes do que o que a gente vê em outras áreas, por exemplo, na clínica ou na área organizacional. São bem específicas, né, do psicólogo jurídico, e são relativamente novas. Então é algo que a gente ainda está estudando, que a gente precisa estudar cada vez mais, debater como se faz esses processos, principalmente esses processos novos, além da avaliação jurídica, né? Bom, como funciona assim o dia a dia do meu trabalho? Então, eu especificamente trabalho com processos de varas de família. São processos de guarda em que os pais, geralmente os pais ou outras pessoas, estão em disputa pela guarda de uma criança, eles se separam e aí depois da separação tem essa disputa ou pela guarda ou por regulamentar a visita, convivência com a criança. Em geral, eles alegam algumas questões do outro genitor, né, pedindo para que eles fiquem com a guarda ou que proíbam visitas ou que tenha menos visitas, enfim. Como, por exemplo, alienação parental, algumas vezes alegam questões de abuso sexual também, então, ou maus tratos ou violência, enfim. E aí o juiz nos solicita para que a gente avalie se deveria haver essa proibição de visitas ou se a guarda pode ser compartilhada, se a guarda pode ficar com os dois genitores. E aí a gente trabalha esse processo todo da avaliação. Então, como nós somos nomeadas pelo juiz para ser perita, né, judicial, em geral a gente sempre recebe o processo inteiro do juiz. Então, nós temos acesso a todo o processo, a todos os dados. Nós podemos solicitar também através do juiz intimação para que as partes venham. E então o primeiro passo da avaliação psicológica dentro do judiciário é a gente avaliar esse processo, né, os autos. O que as partes estão alegando, o que o juiz quer saber da gente. E aí pensar principalmente na questão qual é a questão psicológica que eu vou poder avaliar. Porque muitas vezes o juiz pode nos solicitar para avaliar uma questão que não é exatamente que a gente pode ou tem condições de avaliar. Então, como eu vou transformar essa demanda, essa necessidade do juiz para uma avaliação psicológica, né? Que é o que a gente chama de transformar numa questão psicolegal. Então, é bem importante a gente fazer uma avaliação, também uma análise sobre essa demanda que o juiz nos traz e como a gente vai poder avaliar isso. E aí elaborar mais ou menos um plano de como a gente vai colher esses dados dessa avaliação, para esta avaliação, o que eu vou fazer, se é melhor nesse caso fazer entrevistas,
estruturadas ou entrevistas semi-estruturadas, se eu vou utilizar testagem, que tipo de testagem vai ser mais adequada para cada caso, se eu vou fazer avaliação conjunta, por exemplo, se eu vou atender os dois genitores juntos, se eu vou atender a criança e o pai, ou o pai e a mãe juntos, se eu vou fazer uma visita domiciliar também para avaliar alguma questão, se eu posso fazer também reuniões com profissionais, com a rede, para saber um pouco mais sobre essa criança, sobre esse adolescente. Então, tudo isso pode fazer parte dessa avaliação psicológica. O que é muito importante a gente entender? Que a avaliação psicológica dentro do judiciário, ela tem diversas peculiaridades que fazem com que ela seja muito diferente de uma avaliação clínica. A primeira questão, a primeira peculiaridade é que é uma avaliação que foi solicitada pelo juiz. Então, na maioria das vezes, não foi solicitada pelas pessoas que vão ser avaliadas, né? Então, muitas vezes, elas nem querem essa avaliação e quando querem, também há um intuito de mostrar alguma coisa que pode ser diferente da realidade. Então, muitas vezes, os dados, as informações que as pessoas nos trazem não são verdadeiros durante a avaliação. Então, o psicólogo tem que estar muito atento para isso, tem que fazer várias entrevistas para bater os dados de uma pessoa com a outra, porque há uma tendência muito grande a essas informações não serem verídicas, as informações que as pessoas trazem quando há um processo judicial, né? Então, tem todas essas questões que são importantes, principalmente a questão da voluntariedade. Então, as pessoas elas não são voluntárias, elas não estão lá porque elas querem. Então, o vínculo que a gente vai estabelecer com essas pessoas, ele é diferenciado, é bem diferente do vínculo da clínica. Até a própria questão do sigilo, ela é bem diferente, porque eu não posso manter em sigilo, às vezes, algumas informações ou dados que são importantes para a questão judicial. Eu vou precisar informar isso no laudo que eu vou mandar para o juiz. E as pessoas sabem disso, elas precisam saber disso já no início da avaliação, então o que elas vão trazer pode ter um viés em função dessa questão do sigilo, tá? Então, por isso é bem importante a gente entender bem essa questão da avaliação judicial, conhecer bem o fenômeno que a gente vai avaliar. Então, se eu vou avaliar uma alienação parental, eu preciso saber bem como a alienação parental se mostra. Se eu vou avaliar a presença de indícios de abuso sexual, eu preciso saber bem como, por exemplo, avaliar um abuso sexual intrafamiliar, que tipos de protocolo que são mais adequados a utilizar. Então, toda essa questão é bem importante a gente estudar quando a gente vai fazer uma avaliação judicial. Por isso, tem que se ter muito cuidado quando se for fazer uma avaliação judicial fora do ambiente jurídico, fora da perícia psicológica, né? Bom, o que eu penso assim sobre o meu percurso dentro dessa área? Desde que eu iniciei na área jurídica, há 5 anos, eu tenho estudado muito essas questões, né? Que são questões que não são comuns à nossa prática. Então, por exemplo, a própria alienação parental não é comum na área clínica, a gente se debater sobre isso. Então, nesses anos eu fiz vários cursos nessa área para conhecer mais sobre isso. Fiz formações também na área sistêmica, que é uma área que eu acho importante para a minha atuação em vara de família. Mas há outros psicólogos que fazem formações em outras áreas também, não é obrigatória de ser a sistêmica, né? Então, existem outras áreas que os psicólogos jurídicos fazem, como, por exemplo, psicanálise, enfim. Mas é muito importante a gente estudar também livros e conteúdos da psicologia jurídica, da psicologia jurídica. Isso ainda é novo no Brasil, a gente tem poucos estudiosos sobre isso, mas temos alguns que trabalham bem com essas questões. E há um ano eu comecei a fazer mestrado também na área específica de psicologia forense, que tem sido muito útil para mim, principalmente pelo conhecimento que eu adquiro nas disciplinas, mas também pela oportunidade de fazer pesquisa nessa área. Por ser uma área recente, ela tem muito campo para pesquisa. Então, para quem quiser seguir a área acadêmica, seguir a área de pesquisador, eu recomendo. Eu acho que a área da psicologia jurídica tem muito campo para ser pesquisado. A gente tem pouca pesquisa nessa área ainda relacionando a psicologia. Então, é uma oportunidade bem legal que eu estou tendo de poder pesquisar sobre isso,
poder desenvolver artigos nessa área, na psicologia jurídica mesmo. Então, eu recomendo, para finalizar, recomendo quem gosta dessa área, quem se interessa em estudar. É uma área promissora no Brasil, que tem muito a ser desenvolvido. Cada vez mais o judiciário e outros espaços estão nos demandando esse trabalho. A psicologia tem muito a auxiliar em questões do direito, em questões que acabam sendo questões sociais também. Então, eu acredito que é uma área muito importante e fico à disposição aí para quem quiser mais informações. Obrigada.